aves e suínos, que está sendo organizado pela Gesuri Agribusiness com o apoio da Evonik, companhia de origem alemã, presente no Brasil há mais de 60 anos. O guanamino é um produto desenvolvido pela própria Evonik com distribuição mundial e adicionado na formulação de rações, buscando um melhor metabolismo energético nos animais. Para debater como é a sua atuação frente às necessidades nutricionais dos animais, compreendendo os processos metabólicos e a função e a demanda da creatina no organismo de aves e suínos, teremos hoje conosco os médicos veterinários Henrique Brandi e Patrícia Tomazini. A primeira apresentação do webinar será do gerente técnico de suínos da Evonik, Henrique Brandi, médico veterinário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez MBA em Gestão Estratégica de Negócios na Unicinos e mestrado em Nutrição de Monogástricos na Universidade Federal de Viçosa. Em sua apresentação, Henrique irá falar sobre os conceitos em torno da creatina e do ácido guanidinoacético, ressaltando alguns estudos sobre o tema em suínos. Lembrando a todos os participantes que ao final haverá um debate, então todos podem encaminhar suas perguntas pelo nosso chat, que durante o espaço ali do debate nós iremos direcionar para os nossos palestrantes. Caso não dê tempo de responder a todos no momento do debate, os técnicos da Evonik responderão posteriormente por e-mail as perguntas. Henrique, é um grande prazer tê-lo aqui conosco nesse webinar. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos pela participação, pela presença. A gente fica muito feliz pela oportunidade. Falar um pouquinho da Evonik, um pouquinho do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da linha de aves e suínos. Falar um pouquinho, pessoal, sobre a Evonik. A Evonik é uma empresa alemã com mais de um século de história. Só que no Brasil nós estamos há mais de 67 anos. A Evonik é uma empresa química muito voltada, os seus negócios voltados B2B, são voltados para outras empresas. A gente sempre trabalhou em parceria com as principais empresas do mercado e nós temos diferentes linhas de negócios. Nós estamos na linha de nutrição animal, mas nós temos diferentes áreas que fazem parte do nosso portfólio. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a utilização do ácido guanidinoacético com foco em suínos e aves. Eu vou falar da parte de suínos, trazer um pouco dos conceitos do ácido guanidinoacético, e depois a minha colega Patrícia vai apresentar alguns trabalhos em avicultura. Então, como o Humberto falou, meu nome é Henrique Brandi, eu sou gerente técnico da Evonik aqui no Brasil, na linha de suinocultura, e o objetivo é trazer um pouco, então, desses conceitos, né, do ácido guanidinoacético e da creatina. Então, a creatina ela ocorre naturalmente no organismo dos animais, ela é produzida a partir do ácido guanidinoacético, que é o seu único precursor. Depois a gente vai mostrar um pouquinho quais que são as moléculas que compõem o ácido guanidinoacético, que formam o ácido guanidinoacético, e ela está presente, então, naturalmente em boa parte dos tecidos dos animais, e ela desempenha principalmente um papel que é muito importante, que é no metabolismo energético, principalmente nas células musculares. Cerca de 95% a 98% da creatina no organismo, ela está localizada na musculatura esquelética, principalmente na forma de fosfocreatina. E essas moléculas de fosfocreatina, elas vão fornecer um grupamento, um fosfato, um fósforo para a molécula de ADP, para formar o ATP, que é a fonte de energia para os metabolismos celulares. Né? Então, a fosfocreatina ela auxilia também na melhora da eficiência de diferentes fatores biológicos, entre eles a síntese e deposição proteica, também contração muscular e diferentes.
Tivemos só um probleminha técnico aqui. A gente está resolvendo. O Henrique estava fazendo uma apresentação aí sobre os conceitos, né, da creatina e do ácido guaninoacético, falando um pouco sobre as necessidades diárias da creatina dentro do organismo, principalmente de suínos. Vamos ver se já voltou. Henrique, já voltou o áudio? Sim, tô de volta. Oh, beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação, Humberto? Sim, tá aparecendo aqui. Não, fiquei conectado, não sei o que pode ter acontecido. Mas, então, retomando, pessoal, a síntese, então, a necessidade dos animais, cerca de 1/3 dessa necessidade de creatina diária, ela vai precisar ser fornecida através da alimentação. Como que é o metabolismo do ácido guanidinoacético dentro do organismo? Primeiro, o metabolismo começa lá nos rins, com a síntese do ácido guanidinoacético a partir de 2 aminoácidos, a L-arginina e a glicina, com o auxílio aqui dessa enzima L-arginina-glicina-amidinotransferase, vai ser transferido o grupamento amidino da arginina para a glicina para formar o ácido guanidinoacético. E a gente tem como um subproduto dessa reação a L-ornitina, que inclusive é um dos fatores que causam feedback negativo na enzima L-arginina-glicina-amidinotransferase. Então, à medida que aumenta a concentração de L-ornitina no meio, ele vai gerar um feedback negativo para essa enzima que vai reduzir a produção de ácido guanidinoacético. Isso é um dos mecanismos de regulação da produção de GA dentro do organismo. Então, esse GA ele vai ser transportado pelo sangue para o fígado dos animais, onde ele vai receber um grupamento metil, principalmente da S-adenosil L-metionina, através da guanidinoacetato metiltransferase, que esse grupamento metil, juntamente com a molécula do ácido guanidinoacético, vai formar a creatina. Daí a creatina vai ser transportada pelo sangue para os tecidos-alvo, como a gente viu, principalmente tecido muscular, 95% a 98%, e lá ela vai receber um grupamento fosfato, formando a fosfocreatina, que vai estar prontamente disponível para fornecer como um backup de energia, digamos assim, uma forma de armazenamento de energia, que esse grupamento fosfato da fosfocreatina pode ser transferido para o ADP para formar o ATP. Nós temos um percentual de 1,7%, 2% da creatina que está no organismo do animal, ela é excretada diariamente, então em forma de creatinina, essa creatinina vai ser eliminada através principalmente da urina. Quando a gente olha os ingredientes que nós utilizamos nas dietas dos monogástricos, a gente vê que os principais ingredientes de origem animal, por exemplo, farinha de carne, farinha de vísceras e farinha de peixes, eles têm altas quantidades, principalmente de creatina e creatinina. Por outro lado, quando a gente vai para os ingredientes vegetais que nós utilizamos, eles não têm nenhum desses componentes, eles não têm creatina nem creatinina. Como a gente viu, uma parte da demanda por creatina e ácido guanidinoacético precisa vir da alimentação. Então, quando a gente tem dietas exclusivamente vegetais, a gente invariavelmente vai ter uma deficiência de creatina para esses animais. Aqui só trazendo um exemplo de quais que seriam os requerimentos, isso aqui em frangos, mostrando a evolução à medida que o animal vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai tendo uma necessidade maior de creatina. Então, a gente pode ver que animais mais jovens têm cerca de 78 miligramas por dia de necessidade de creatina. 2/3 disso é fornecido pela síntese, é suprido pela síntese endógena da creatina, e 1/3 vai precisar ser ingerido através da dieta para suprir a necessidade do animal. Então, à medida que ele vai crescendo, aumenta a massa muscular, aumenta a demanda energética, o animal vai tendo mais necessidade de creatina. E falando especificamente do guanamino, que é o produto que nós estamos trazendo aqui para o Brasil, ele tem 96% de ácido guanidinoacético, um produto granulado totalmente livre de pó, 100% de eficiência na mistura também, e ele é estável durante todos os processos dentro da fábrica de ração, principalmente processo térmico, que é uma preocupação, e a absorção dele se dá em 100%, então tem uma digestibilidade muito alta. Falando agora especificamente da aplicação nas diferentes espécies, então a gente vai falar primeiro da nutrição de fêmeas suínas.
a gente tem alguns fatos que são importantes salientar. Principalmente aqui em fêmeas de gestação, né, a gente sabe que a síntese de creatina ela consome de 20% a 30% dos grupamentos amidino da arginina. Então, essa síntese da creatina endógena ela causa uma carga bastante grande sobre o metabolismo da arginina. Então, quando a gente tem uma suplementação com ácido guanidino acético, a gente consegue poupar uma boa parte dessa arginina que seria utilizada para a síntese da creatina endógena dentro do organismo. E também a gente sabe, existem alguns trabalhos na literatura que mostram que essa suplementação com arginina nas matrizes suínas ela tem efeitos positivos, principalmente em relação a maior angiogênese e vascularização placentária, que vai acarretar no maior crescimento e desenvolvimento dos fetos. E também a gente tem uma outra vantagem com a utilização do ácido guanidino acético, que também é uma maior disponibilidade de creatina. Né? E essa creatina, ela vai, mais creatina disponível, ela vai melhorar a eficiência energética dessas fêmeas que estão na gestação e também nas fêmeas lá na lactação, auxiliando no maior peso, ocasionar um maior peso de leitegada e também o melhor desenvolvimento dessas, principalmente das leitoas, né, as fêmeas de primeiro parto. Em lactação, um ponto bastante importante, né, a fosfocreatina ela não é encontrada no leite de humanos, de babuínos e de vacas. E, em contrapartida, no leite das porcas e de cabras, ela está presente. Então, isso pode ser um dos fatores que explique também o rápido desenvolvimento dos leitões a partir do nascimento, aqueles leitões que estão amamentando. Eles têm um desenvolvimento extremamente rápido, né? Eles podem dobrar de peso em cerca de 7 dias após o nascimento, enquanto outras espécies, como os bovinos, por exemplo, os bezerros, demoram 60 dias para dobrar o tamanho deles a partir do nascimento, e os humanos muito mais, 180 dias. Então, talvez um dos fatores que explique isso seja a presença da fosfocreatina no leite. Um dos trabalhos que nós fizemos aqui no Brasil, em parceria com o pessoal lá da UFMG e da Federal do Paraná, e foi conduzido pela doutoranda Josiane Panizon, nós avaliamos os efeitos da suplementação com ácido guanidino acético na gestação e lactação das fêmeas de alta prolificidade, sobre a performance de acordo com a ordem de parição. Esse trabalho a gente ainda não foi publicado, ele foi concluído em 2018. Nós fizemos ele foi dividido em duas partes. Foi feito o tratamento, foram 2 tratamentos na gestação, o T1 sem a suplementação com GA, as fêmeas que não receberam o ácido guanidino acético, e o tratamento 2, as fêmeas recebendo a suplementação com ácido guanidino acético na dose de 1 kg por tonelada. É importante frisar que a suplementação na gestação se deu a partir do primeiro dia após a inseminação, então foi todo o período, e depois, lá na lactação, esses animais foram divididos em 4 tratamentos. Então, o tratamento 1 na lactação, sem a suplementação nem na gestação nem na lactação. O T2, a suplementação com o ácido guanidino acético apenas na lactação, então as fêmeas apenas na lactação receberam o GA e na gestação as fêmeas não receberam. O tratamento 3 foi a suplementação das fêmeas na gestação, porém não foi feita a suplementação na lactação, e o T4 associando os 2 períodos, utilização de ácido guanidino acético, tanto na gestação quanto na lactação. Em relação aos resultados, a gente dividiu eles em resultados de primíparas, de fêmeas de primeiro parto, e também no plantel geral. E o que a gente verificou? Nas fêmeas de primeiro parto, a gente verificou uma tendência aqui, quase com uma diferença significativa, para um aumento de número de leitões nascidos vivos. Né? Um leitão a mais, essa tendência aqui bastante forte de nascidos vivos, com a suplementação do ácido guanidino acético na gestação. Isso acabou se refletindo no peso médio total aqui da leitegada, que foi um reflexo tanto do ganho de peso quanto do número de leitões nascidos. Então, em relação ao plantel total, incluindo tanto as primíparas quanto as fêmeas a partir do segundo parto, aí a gente já não viu diferença. Então, o principal efeito na gestação foi nas leitoas, nas fêmeas de primeiro parto.
Em relação ao desempenho na lactação, a gente verificou que a suplementação das fêmeas, tanto na gestação quanto na lactação, ocasionou um maior consumo diário de ração dessas fêmeas, elas comeram mais ração na lactação, e também teve a produção de leite calculada também foi mais alta para nessas fêmeas que receberam o ácido guanidinoacético na gestação e na lactação. Em relação ao desempenho das leitegadas, dessas fêmeas de primeiro parto, a gente viu que o peso ao desmame dos leitões, filhos das mães que receberam o GA na gestação e na lactação, foi mais alto, que é um reflexo do ganho de peso diário desses leitões. E também, quando a gente vai para o peso total da leitegada, o ganho de peso total da leitegada, a gente teve um acréscimo aí de 7 quilos a mais nesse peso total da leitegada, na comparação das fêmeas que receberam o ácido guanidinoacético na gestação e na lactação, comparadas com o grupo controle, principalmente. No plantel geral, no desempenho das leitegadas, no plantel geral, incluindo primíparas e multíparas, a gente só verificou aqui um maior peso ao desmame dos leitões filhos das fêmeas que receberam ácido guanidinoacético na lactação e na gestação. Um outro trabalho bastante recente, que foi publicado nesse ano, foi conduzido pela doutoranda Graziella Valini, com acompanhamento do professor Gabriel Rocha, professor Alisson, pessoal lá de Viçosa. Eles avaliaram a suplementação do ácido guanidinoacético sobre a performance e alguns marcadores moleculares de ganho de massa magra em leitões. Então, foram 72 leitões com peso médio inicial de 6,8 quilos, divididos em 3 tratamentos. O T1 foi o controle, o tratamento 2 com uma suplementação com 1,2 kg de ácido guanidinoacético por tonelada, e o tratamento 3, uma suplementação de 2,4 kg por tonelada. O objetivo desse trabalho foi justamente avaliar se uma dose acima da recomendação normal teria algum efeito positivo sobre o desempenho dos animais. Então, os animais foram pesados aos 35, 49, 56 dias, e aos 56 dias esses animais foram eutanasiados para coleta de músculo do vaso dos laterais para análise de RNA e extração de algumas proteínas que a gente vai falar mais adiante. Em relação aos resultados, não foi visto influência da suplementação tanto com 1,2 kg quanto com 2,4 kg de ácido guanidinoacético sobre o peso vivo final dos animais, nem sobre o ganho de peso diário e nem sobre o consumo médio de ração. Porém, quando a gente olha os dados de conversão alimentar, a gente vê que os animais que receberam a maior suplementação com 2,4 kg por tonelada de ácido guanidinoacético tiveram uma melhor conversão alimentar. Em relação à expressão gênica de fatores relacionados à deposição de massa magra, de proteína na musculatura, a gente verificou aqui um aumento, uma melhor expressão gênica aqui na barra cinza, que é o tratamento com 2,4 kg por tonelada de GA, uma maior expressão dos genes do AKT e do RPS-KB2, que são fatores relacionados à deposição proteica, e também uma tendência a um aumento da expressão gênica do gene do 4EEBP1. Também foi avaliada a abundância no tecido muscular de algumas proteínas, também relacionadas à deposição de músculo, então a MPK e PMTOR. Então a gente viu uma tendência também de uma maior abundância dessas proteínas no tecido muscular, proteínas diretamente relacionadas à deposição de massa magra. Por fim, então, trago um trabalho em suínos de crescimento e terminação, trabalho conduzido pelos nossos colegas lá da Ásia, em parceria com colegas da Alemanha, foi publicado em 2018 no Journal of Animal Science, que avaliou a suplementação do ácido guanidinoacético em suínos, então de crescimento e terminação, e para verificar os efeitos sobre a performance desses animais, características de carcaça e também qualidade de carne. Foram divididos, o experimento foi dividido em 2, então a gente teve o experimento 1, que utilizou 360 leitões com peso inicial de 7 kg, então esses animais foram suplementados de 7 kg até o peso até o abate, então todo o período de crescimento e engorda.
Foram 3 tratamentos, divididos com 10 repetições por tratamento, e 4 dietas para todo esse período. Foram avaliados dados de performance e também parâmetros de carcaça e qualidade de carne. Aqui nós temos os tratamentos, então, um controle negativo, sem a suplementação com ácido guanidina acético. O tratamento 2 com a suplementação com 800 gramas por tonelada de GA. E o tratamento 3 com 1,2 kg de ácido guanidina acético. Em relação aos resultados, o que se verificou? Os animais que receberam uma suplementação com 800 gramas de ácido guanidina acético já tiveram um peso ao abate maior do que aqueles do grupo controle que não receberam a suplementação com ácido guanidina acético. E quando a gente vê os dados aqui dos animais que receberam 1,2 kg de ácido guanidina acético, a maior suplementação nesse experimento, eles tiveram mais de 5 kg de peso vivo comparado com os animais do grupo controle. Isso foi um reflexo, claro, do ganho de peso diário, foi maior, e também a conversão alimentar desses animais que receberam a suplementação com 1,2 kg foi melhor. Os animais foram mais eficientes em aproveitar os nutrientes, então a conversão alimentar dos animais que receberam 1,2 kg foi melhor. Em relação aos parâmetros de carcaça, a gente viu o maior rendimento de carne magra, tanto em quilos quanto em percentual, em relação ao peso da carcaça, e também uma redução na espessura de toucinho. Os animais que receberam uma suplementação de 1,2 kg por todo o período de crescimento e engorda, eles tiveram uma menor espessura de toucinho também. Aqui uma informação que uma tabela que a gente fez para verificar qual que seria a análise econômica baseado nesses resultados. Então, claro, essas informações aqui são baseadas nesse experimento, nesse trabalho que foi publicado. Então, quando a gente vê o peso total dos animais aos 180 dias, quando eles foram abatidos, a gente viu que tem aqui a diferença de mais de 5 quilos para aqueles animais que foram suplementados com o GA. O consumo de ração dos animais não foi afetado, então não seria uma variável que poderia influenciar no custo final do tratamento. Aqui a gente fez o custo da suplementação com GA por tonelada. Eu considerei um preço de R$50 por quilo, mais ou menos. Claro que isso varia muito de acordo com o câmbio e com as condições, mas joguei para cima para a gente ter pelo menos um parâmetro. Mas a gente vê que os animais aqui com 800 gramas um custo de R$40 por tonelada de ração e com 1,260 kg. Depois fiz o cálculo baseado no consumo de ração, qual que seria o custo da suplementação com ácido guanidina acético por suíno. Então com 800 gramas foi R$9,42 e com 1,200 kg R$13,87. Depois, pegando essa diferença aqui do ganho de peso em comparação com o controle, eu fiz o cálculo do ganho em reais por suíno, baseado no ganho de peso, e nesse custo de suíno estimado em R$9, que é um preço que a gente encontra hoje no mercado. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da diferença entre o investimento na suplementação com GA e o retorno que a gente tem em desempenho dos animais, já com a suplementação com 800 gramas, a gente já tem aqui uma vantagem de mais de R$7,50 por animal. E quando a gente pega os resultados da suplementação com 1,2 kg, né, baseados nessa condição desse experimento, a gente tem uma vantagem econômica de R$36,50, isso por animal. Então, principalmente hoje, que o preço do suíno está bastante alto, a gente tem, claro, um custo de matérias-primas, mas a gente verifica ainda bastante vantajoso economicamente fazendo esse investimento, essa suplementação. A segunda parte do experimento, então, os pesquisadores eles pegaram os dados do experimento anterior para determinar qual que seria a dosagem do ácido guanidina acético. Como a melhor performance do experimento 1 foi com 1,2 kg de ácido guanidina acético por tonelada, então, para o experimento 2, eles utilizaram essa dosagem. Então, foram mais de 1.440 animais, a partir da fase de crescimento, né, 56 quilos, e 4 tratamentos. A dieta controle, sem a suplementação com ácido guanidina acético. O tratamento 2, com a suplementação com 1,2 kg de ácido guanidina acético, a partir de 60 dias antes do abate. Então, eles contaram, a partir de 60 dias antes do abate dos animais, começou a suplementação
com ácido guanidinoacético até o dia do abate. O tratamento 3, com a suplementação com 1,2 kg por 40 dias antes do abate, e o tratamento 4, com a suplementação por 25 dias antes do abate. Em relação aos resultados, o que se verificou? O peso, em relação ao peso vivo aos 180 dias, ao dia do abate, a gente viu que os animais que receberam ácido guanidinoacético por 60 dias antes do abate, eles tiveram um maior peso vivo em comparação com os demais tratamentos. Então, principalmente aqui o tratamento com 25 dias, apenas 25 dias de suplementação, ele não se mostrou eficiente quando comparado com o controle. E os melhores resultados, pelo menos nessa condição aqui, foi com uma suplementação de 60 dias antes do abate. O ganho médio diário teve o mesmo comportamento, né? Os animais com 60 dias de suplementação tiveram maior ganho de peso diário e também uma melhor conversão alimentar. Os dados de rendimento de carne magra, bastante em linha com o trabalho, com o experimento 1, que mostrou maior rendimento de carne magra quando os animais são suplementados com ácido guanidinoacético, principalmente nessa dose de 1,2 kg na terminação, e também uma menor espessura de toucinho para esses animais que receberam a suplementação por 60 dias. Aqui também eu fiz a análise econômica para mostrar quais que seriam as vantagens da suplementação com ácido guanidinoacético nos animais a partir de 60 dias antes do abate e 40 dias antes do abate. Então, mesmo cálculo feito anteriormente, com as mesmas condições de custos, a gente ainda vê que a suplementação por 60 dias antes do abate ainda tem uma vantagem de quase R$ 7,00 por suíno, e a suplementação a partir de 40 dias antes do abate já reduz bastante a vantagem, mas ainda tem uma vantagem econômica. Claro que isso a gente extrapolando para plantéis de 50, 100 mil matrizes, isso acaba sendo muito dinheiro. E só as fotos que estão na publicação, só para trazer aqui as informações de comprovar a redução de espessura de toucinho. Então, os animais suplementados com ácido guanidinoacético por 60 dias antes do abate tiveram uma redução na espessura de toucinho. E a gente tem em suínos, nós temos várias outras publicações, aqui eu não trouxe uma por uma, mas só para trazer alguns resumos delas, desde lá de 1994, aí não só com a suplementação do ácido guanidinoacético, mas também com a creatina em si. Até é importante falar, a creatina ela é uma molécula extremamente instável, então a melhor opção para fazer a suplementação dos animais via ração é com ácido guanidinoacético, porque ele tem uma estabilidade muito maior na mistura e em relação ao armazenamento. A creatina acaba sendo inviável a utilização dela na ração, principalmente em função de perdas de efetividade. Então, a suplementação com ácido guanidinoacético com o guanamino é a melhor opção para a gente utilizar quando pensa em maiores níveis de GA e de creatina no metabolismo dos animais. Então, diferentes trabalhos, desde lá de 94 a 2000, mostrando redução também de PSE, redução de menor perda por gotejamento, algumas alterações em parâmetros de firmeza da carne também, em relação a ganho de peso. Com isso, pessoal, eu encerro a minha apresentação. Obrigado pela atenção, e se a gente tiver algum questionamento, podem mandar no chat, também deixo o meu contato, se tiverem mais alguma questão. Muito obrigado. Acho que agora passo a bola para o Humberto. Isso, muito obrigado, Henrique, aí pela apresentação. Acho que deu um bom panorama do ácido guanidinoacético, e principalmente com relação não só aos resultados, mas às pesquisas que embasam esse resultado, né? Eu acho que deu um panorama bem amplo do assunto, e depois a gente vai ter o espaço do debate para discutir alguns pontos centrais dessa apresentação. Agora, nossa segunda apresentação, ela será ministrada pela gerente técnica de aves da Evonik, a Patrícia Tomazini. Patrícia é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui MBA em Administração Global e mestrado em Nutrição Animal, ambos também cursando a Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2015, ela atua na Evonik, com passagens anteriores por grandes agroindústrias do país, sempre com foco em nutrição animal. Em sua apresentação,
Patrícia irá ressaltar experimentos de campo realizados em aves com o uso do ácido guanidoacético, apontando alguns dos principais resultados desses estudos. Lembrando mais uma vez, não deixe de encaminhar aí a sua pergunta em nosso chat, contribuindo para o nosso debate, e as perguntas que eventualmente não conseguirem ser respondidas durante o período de debate, os técnicos da Evonik vão responder depois diretamente para a pessoa. Patrícia, eu passo a palavra a você, fique à vontade, muito obrigado aí pela participação. Maravilha, Humberto, obrigada pela apresentação. Gostaria de saber se estão vendo a minha tela, me ouvindo bem. Sim, dá para Tudo ouvir certo? bem e a tela já está no ar aqui. Perfeito. É só fazendo uma correção que eu me formei pela Universidade Estadual de Santa Catarina, o meu mestrado que foi na agronomia na Federal de Santa Catarina. Só fazendo essa pequena correção. Tá ótimo. Bom, pessoal, então agora eu vou falar do uso do ácido guanidinoacético para aves, né, com um enfoque em matrizes de corte e também no frango de corte. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, eu vou dividir um pouquinho sobre os desafios da cadeia avícola, falar um pouquinho do guanamino, o mecanismo de ação e algumas particularidades, pois o Henrique ele já fez uma boa introdução da parte, né, teórica, e depois eu vou mostrar alguns experimentos tanto em matrizes quanto em frango de corte, né? Então, falando um pouquinho sobre os desafios da cadeia avícola, né? Um dos grandes desafios que, né, a gente tem é que a cadeia de produção do frango vivo possui uma alta dependência do suprimento de pintinho de um dia. E quais são os parâmetros que mais afetam essa, né, produção do pintinho de um dia? Temos a fertilidade e a eclodibilidade. Em relação à fertilidade, quais são os grandes desafios: genes letais, nutrientes insuficientes nos ovos, exposição às condições que não atendem às necessidades do embrião que está em desenvolvimento. Já em relação à eclodibilidade, o que pode influenciar? Linhagem, saúde, a nutrição, idade do lote, que a gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão da eclodibilidade, e também peso, qualidade e armazenamento dos ovos. Bom, aqui, pessoal, mostrando, né, que a eclodibilidade ela diminui rapidamente com a idade da matriz. Então, aqui no eixo X a gente tem a idade da matriz em semanas, e aqui a gente tem a eclodibilidade. Então, veja, pessoal, que a gente tem um pico de eclosão que acontece aqui em mais ou menos entre as 35 e 37 semanas, e após as 40 semanas começa a diminuição dessa eclodibilidade. Daí a pergunta que vocês podem se fazer: bom, a suplementação com ácido guanidinoacético pode manter a fertilidade e a eclodibilidade, especialmente após as 40 semanas, que é, né, quando começa a diminuir? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Falando agora nos desafios para a produção de frango de corte. O nosso grande desafio, especialmente agora, né, onde a gente nunca viu preços tão altos do grãos, farelo de soja, óleos com preços absurdos, né? Então é o custo das dietas, né? Esse é um grande desafio. Nós, né, precisamos diminuir o custo das rações de frango de corte, mas precisamos manter performance. Não posso reduzir custo também e perder performance, né? Então daí, né, uma outra pergunta que a gente vai se falar aqui um pouquinho mais para frente. Então, qual que seria o benefício de eu usar um ácido guanidinoacético para eu ter mais creatina no músculo e, consequentemente, mais energia? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa demanda de creatina em frangos de corte. O frango de corte, então, precisa de uma demanda de creatina para mantença e para acúmulo muscular. Mantença aqui, então, né, para essa, né, manutenção, a gente precisa fazer a reposição da creatina, que ela vai ser degradada à creatinina, né? E para o acúmulo muscular também, né? Para a síntese muscular, para o crescimento muscular. Então, a gente precisa fornecer creatina para esse tecido que está em pleno crescimento. Bom, as necessidades diárias de creatina, ela pode ser suprida pela dieta, portanto, de maneira exógena, ou pela biossíntese endógena dos animais.
Qual é um outro desafio que a gente também tem aqui falando em relação a ingredientes, né, como fontes de creatina? Vejam, pessoal, que apenas os produtos de origem animal que eles possuem creatina, ácido guanidinacético e creatinina. Já os produtos de origem vegetais não possuem. Então, esse é um outro desafio que a gente tem. Aqui, rapidamente, só para que vocês tenham, né, ideia da contribuição dos ingredientes e do ácido guanidinacético em relação à creatina. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a creatina em gramas por tonelada de ração. Aqui eu tenho 5% de farinha de carne, 5% de uma farinha de peixe, que ela é uma das farinhas mais ricas, digamos, em creatina, e aqui 600 gramas por tonelada do ácido guanidinacético. Então, vejam que mesmo a própria farinha de peixe, que ela, teoricamente, ela é rica em creatina, ela, quando comparada ao ácido guanidinacético, ela é muito menos rica em creatina. Esse slide aqui, o Henrique, ele já apresentou, o meu, ele só tem um complementozinho aqui, mas o que é isso daqui? Isso aqui, pessoal, é que mesmo com o uso de farinha de peixe, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de vísceras em rações, a gente precisa fazer essa suplementação. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a necessidade da creatina, né, em miligramas por dia, e aqui os dias. Vamos pegar, por exemplo, aqui um frango com 20 dias, mais ou menos, aqui com um consumo de ração de 100 gramas, em uma dieta onde está sendo incluído 5% de farinha de peixe, que isso equivale a 5,5 miligramas de creatina. Vejam que aqui, aos 20 dias, ele necessita de 190 miligramas por dia de creatina. Dessas 190 miligramas, 125 vem da sua biossíntese endógena. Beleza, 2/3 está sendo produzido pela própria ave. Mas aqui, ó, a gente precisa de mais uns 65 miligramas, que precisa vir de alguma suplementação. Se vier da farinha de peixe, vejam que ela está contribuindo apenas com 5,5 miligramas de creatina. Quando eu adiciono o ácido guanidinacético, só vindo dele, eu tenho 51 miligramas dessas 65 que eu preciso suplementar de forma endógena, isto é, via ingredientes. Bom, então falando sobre o ácido guanidinacético suprindo essa deficiência de creatina. Qual que é a grande questão, pessoal? Se eu tenho uma suplementação de creatina limitada, eu também vou ter uma utilização da energia limitada. Com isso, então, toda aquela incorporação de aminoácidos para síntese muscular, isto é, para crescimento, e a eficiência de utilização de aminoácidos e energia é reduzida. Isto é, eu posso ter perda de performance, por exemplo, em conversão alimentar. Se eu corrigir isso, o que eu espero? Um aumento do crescimento muscular, uma redução da conversão alimentar, porque eu vou estar mais eficiente, e, obviamente, uma redução do custo da ração, que é o grande desafio atual, especialmente na produção de frangos de corte. Falando um pouquinho, então, do guanamino, o Henrique já fez uma excelente introdução. Rapidamente, então, a creatina, ela é um nutriente condicionalmente essencial, né? Ela é um componente natural do tecido corporal do animal e ela tem um papel muito importante no metabolismo energético. Como eu comentei, então, 2/3 das necessidades diárias já são sintetizados pelo animal, porém tem 1/3 que precisa ser atendido pela dieta. Aqui, entrando um pouquinho apenas na teoria, né, o Henrique ele já falou que, por exemplo, por que a gente tem que oferecer o precursor da creatina, que é o ácido guanidinacético? Porque a creatina ela não é estável nas nossas condições atuais de fabricação de ração. Então, por isso que a gente produz o precursor da
creatina. E como é que a creatina faz? A creatina, ela é formada no organismo pela síntese, de novo, através da metilação do ácido guanidinacético, que é formado a partir da glicina e da arginina. No fígado, então, o ácido guanidinacético ele vai ser convertido em creatina, que vai ser finalmente transportada para tecidos alvos, principalmente para células musculares, né, para promover o crescimento muscular. Em animais de crescimento rápido, portanto, a exigência de creatina não é totalmente satisfeita pela síntese de novo. Por isso que a gente precisa fazer essa suplementação daquele 1/3 diário da necessidade dos animais. Falando um pouquinho sobre a creatina e o desenvolvimento embrionário do pintinho de corte, né? Aqui, pessoal, a gente consegue ver nesse gráfico, né, que a síntese da creatina no embrião do pintinho, ela aumenta de forma constante durante o período da incubação, conforme indicado aqui por essa figura, que mostra esse aumento da atividade da enzima amidinotransferase. Então, a gente vê aqui são os dias de incubação e aqui a atividade dessa enzima, ela aumenta ao longo dos dias de incubação desse pintinho. Com esse aumento constante, também ocorre uma elevação de creatina em todo o embrião. Tanto que após os 6 dias, a gente já consegue detectar a creatina no embrião. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da creatina no desenvolvimento embrionário, né? Ela desempenha um papel vital nesse metabolismo da energia dos animais. Essa parte é um pouco teórica, mas ela é bastante necessária para que vocês compreendam o mecanismo de ação do ácido guanidinacético e da creatina. Bom, a creatina e a sua forma fosforilada, que é a fosfocreatina. Como é que funciona isso tudo? O sistema creatina-fosfocreatina funciona como um backup para o sistema do ATP e do ADP, a fim de armazenar e mobilizar energia quando necessário em um curto espaço do tempo, particularmente para células musculares. Então, essas moléculas de fosfocreatina e de ATP, prontamente disponíveis, melhoram a eficiência de vários processos biológicos, como, por exemplo, a síntese e deposição de proteínas, a contração muscular, metabolismo celular, homeostase de íons, em todas as células que requerem energia na forma de ATP. Ele é energia líquida, energia direta. O embrião do pintinho, ele é totalmente dependente da síntese de ATP para apoiar a energia existente no processo de crescimento e incubação. Então, a gente viu rapidamente como é que funciona essa questão da creatina no desenvolvimento do pintinho. Bom, o que esses dados, então, sugerem? Que há um déficit de ácido guanidinacético ou creatina nas reservas maternas que foram secretadas quando o ovo ele foi formado, portanto, um déficit de creatina que vem lá da matriz. À medida que o embrião se forma, os níveis de ácido guanidinacético e creatina aumentam, e isso está relacionado ao crescimento inicial do tecido muscular no embrião. Então, o crescimento muscular aumenta a creatina e essa demanda de energia ela atinge um pico de eclosão e a creatina desempenha um papel crucial neste ponto. Isto é, o pico de demanda por creatina para o pintinho eclodir. Bom, e aí que vem a grande questão. Então, o guanamino, o ácido guanidinacético, quando adicionado às dietas de reprodutoras, ele poderia elevar essa concentração do ácido guanidinacético nos ovos e assim a viabilidade e o desempenho potencial da progênie, que é o que nós vamos mostrar em alguns experimentos e em alguns trabalhos técnicos que nós já fizemos. Então, já deixo essa questão aí para a gente ver daqui a pouquinho. Falando rapidamente aqui como é que é a matriz do guanamino, o Henrique ele já mostrou, então, esses são os dados que a gente vai utilizar na matriz nutricional do software de formulação. Então, ele tem 96% de ácido guanidinacético e ele tem 83 mil quilocalorias na sua matriz nutricional, que vai contribuir com 50 quilocalorias de energia da sua dieta. Bom, pensando nessas 50 quilocalorias que ele vai
contribuir de energia da minha dieta, vem outra questão. O guanamino adicionado às dietas de frango de corte pode reduzir os custos das nossas rações ou, né, até mesmo melhorar a performance das aves e, consequentemente, a lucratividade do nosso negócio. Acredito que todos, vendo que ele fornece essas 50 quilocalorias, já viram que ele com certeza é uma excelente ferramenta para a gente reduzir custo das nossas dietas. Eu fiz aqui uma simulação rápida no Bril. Eu peguei uma dieta de frango de corte, crescimento 2, que é um dos maiores volumes que a gente produz, né? A da esquerda, utilizando o guanamino, 600 gramas por tonelada, que é a nossa recomendação para frango de corte, e a telinha da direita sem guanamino. Aqui embaixo, acho que fica um pouco difícil para ver, eu não sei se vocês, né, não conseguem ver essa parte aqui embaixo, a não ser que estejam com, né, a tela cheia no webinar. Então, vejam que com o guanamino, isso aqui são preços atualizados de matérias-primas, tá, pessoal? Uma ração crescimento 2, ela está me custando em média R$ 1.665 a tonelada. E sem o guanamino, R$ 1.687 a tonelada. Então, eu tenho aí uma diferença de custo de mais de R$ 30 por tonelada de ração. Eu fiz um cálculozinho só para a gente exemplificar, né? Por exemplo, em uma empresa que né, fabrica 20 mil toneladas mês de ração, isso significa um saving mensal de aproximadamente R$ 650 mil. Então, vejam, né, a fantástica ferramenta que a gente tem para trabalhar neste desafio que é a redução dos custos das rações em frango de corte. Agora aqui eu tenho alguns experimentos que a gente fez em campo, universidade, empresas. Eu né, resumi apenas alguns, coloquei apenas as highlights, assim, para a gente não entrar muito a fundo, porque a gente não tem tempo. Nós temos todos esses trabalhos, né, publicados e podemos encaminhar para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre os resultados de IgA em matrizes. Vou apresentar rapidamente esse experimento que foi feito com a professora Alice Murakami, na Universidade de Maringá. Então, ela, né, avaliou o efeito, eu vou colocar o pointer aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ela avaliou o efeito da suplementação do GA no desempenho reprodutivo das, né, matrizes de codornas e também na progênie. Então, aqui ela usou 240 reprodutoras, foram 5 tratamentos. Quais foram os parâmetros que ela avaliou nas reprodutoras? Consumo de ração, produção de ovos, peso de ovos, parâmetros de incubação, conteúdo de ácido guanidinacético, creatina e creatinina em ovos, e também ela avaliou essa questão dos espermatozoides, porque depois a gente vai ver que isso pode influenciar positivamente na fertilidade. Aqui, em relação à progênie, né, então, os parâmetros avaliados foi o peso de pintinho no primeiro dia, o desempenho, né, ganho de peso, conversão alimentar e também o crescimento o conteúdo de creatina no peito desses pintinhos recém-nascidos. Aqui, só para a gente ilustrar que ela determinou o número de espermatozoide na camada perivitelina externa dos ovos férteis, né, então foi um trabalho muito completo feito pela professora Alice Murakami. Aqui, como, né, resultado já, então a gente não teve diferença significativa para a produção de ovos, peso de ovos e para número de espermatozoides com a inclusão do ácido guanidinacético. Porém, a gente conseguiu ver que o ácido guanidinacético, ele, né, elevou os níveis de IgA, creatinina e creatinina nos ovos, isso aqui com 29 semanas de idade. Então, vejam aqui o tratamento controle. Então, a gente teve diferença significativa para, né, todas as outras inclusões do ácido guanidinacético. Então, aqui a gente tem nesse quadrinho amarelo um resumo do que aconteceu com esses níveis de creatina e creatinina. Então, a gente vê que em relação ao ácido guanidinacético, a gente teve um aumento de 0 a 3 microgramas por gramas. A creatinina, ela foi aumentada em 36% e a creatinina em 44%. Falando dos parâmetros de incubação e reprodução,
então, dessas matrizes. Então, veja que a gente teve diferença significativa para todos esses parâmetros, né? Fertilidade total, mortalidade, ovos incubáveis e ovos férteis incubáveis. E aqui, pessoal, ela calculou a inclusão ótima para esses parâmetros. Então, a gente vê que fica em torno aqui de 1,5 kg do ácido guanidinacético para essas matrizes de codornas. Então, aqui, a gente viu que o ácido guanidinacético melhorou os parâmetros de incubação, né? Como a gente já tinha mostrado antes, aqui fica mais visual, né? E também quais os percentuais, né, de inclusão do produto que melhoraram esses parâmetros de incubação. Falando um pouquinho sobre o líquido seminal, né? Aqui que está a explicação, né, pessoal? Que o líquido seminal, ele contém níveis elevados de creatina e fosfocreatina, que pode ser utilizado pelos espermatozoides, porque eles permanecem naturalmente por muito tempo nas glândulas uterovaginais. E essa exposição dos espermatozoides a altas concentrações de creatina pode melhorar diretamente o seu metabolismo, bem como a motilidade dos flagelos. Consequentemente, melhorar a fertilidade. Então, e essa melhor fertilidade, ela foi, então, correlacionada com essa qualidade dos espermatozoides, que eles podem usar o ATP presente no líquido seminal ou no trato reprodutivo da galinha para acessar o óvulo, né? Então, essa é a explicação para essa melhora da fertilidade. Falando agora sobre os resultados na progênie, né, de 1 a 35 dias, que foi o período que foi avaliado, então a gente vê que para creatina no músculo, para ganho de peso e para conversão alimentar, tivemos diferenças significativas entre os tratamentos, né? E aqui a gente vê os níveis ótimos de suplementação do GA para que eu consiga todos esses ganhos. As conclusões desse experimento da professora Alice, então, que a suplementação com ácido guanidinacético melhora a eclodibilidade e a fertilidade dos ovos, então aumenta a concentração do ácido guanidinacético, creatina e creatinina nos ovos, e também aqui melhorou a conversão alimentar ao longo desses né, 35 dias, e bem como também o ganho de peso. E para então, em codornas, matrizes de codornas, a suplementação ideal foi de 1,5 kg do GAA. Agora a gente vai falar de um outro experimento feito pelo professor Lúcio Araújo, da USP de Pirassununga. O que ele avaliou? O efeito do ácido guanidinacético no desempenho das matrizes e também na sua progênie. Rapidamente aqui, como é que foi os materiais e métodos para avaliação das reprodutoras, né? Então, ele utilizou 5 tratamentos, né, com esses níveis aqui de inclusão do produto, e os parâmetros avaliados foi a produtividade de ovos, a eclodibilidade, a fertilidade e a mortalidade embrionária. E na progênie também foram os 5 tratamentos, e ele avaliou o desempenho zootécnico, no caso aqui foi de 21 até 42 dias, e também ele fez medições de carcaça aos 42 dias. O que nós tivemos, pessoal, de resultados, né? Então, a gente verificou que a fertilidade e a eclodibilidade melhoraram significativamente com uma inclusão a partir de 0,08, isto é, 800 gramas por tonelada. Então, vejam que aqui eu tenho uma diferença significativa para aquele tratamento controle, né? A partir daqui, eu já não tenho mais, né, diferenças com o aumento da inclusão do produto. E a progênese, como é que ficou? Deixei destacado aqui somente o que teve diferença estatística. Então, com essa inclusão de 0,08% do ácido guanidinacético, eu tive uma excelente melhora em conversão alimentar em relação ao grupo controle, que não foi suplementado com o GAA. Ele também avaliou parâmetros de inequalidade de carcaça e carne da progênie no dia 42, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos.
Então, o que ele chegou à conclusão? Então, que aqui a suplementação com ácido guanidinacético aumentou o conteúdo de creatina muscular, porque a gente sabe que o desenvolvimento muscular ele é aumentado com a elevação da fosfocreatina, e esse aumento dos níveis de creatina nos ovos, ele pode ter potencializado o processo de miogênese do embrião, resultando, portanto, em um maior número de células musculares na eclosão. Isso pode explicar parcialmente essa melhora da conversão alimentar da progênie, pois elas podem ter tido um aumento nessa capacidade de crescimento muscular com o aumento da suplementação do ácido guanidinacético. Então, concluindo, né, o professor Araújo chegou à conclusão que o ácido guanidinacético melhorou significativamente a eclodibilidade e a fertilidade, falando em matrizes, e falando em progênie, o desempenho. E a suplementação encontrada ideal foi de 800 gramas por tonelada de ração. Agora, falando sobre esse experimento que foi feito no México, foi avaliado o ácido guanidinacético em dietas à base de sorgo e farelo de soja, e feito também essa, né, avaliação do desempenho das reprodutoras e seu efeito na eclodibilidade. Então, aqui, na verdade, foram feitos dois, né, tratamentos, um com e o sem. Os parâmetros avaliados aqui... Os parâmetros avaliados aqui, então, né, parâmetros em relação à qualidade dos ovos. Não houve diferença significativa entre os dois grupos, o grupo controle e o grupo suplementado com ácido guanidinacético. Então, a gente não teve diferenças significativas aqui para ovo sujo, limpo, espessura de casca, ovos quebrados. Porém, para a eclodibilidade, vejam, pessoal, que houve uma forte tendência para uma melhora da eclodibilidade. Um aumento de 4,4% com a suplementação de 800 gramas por tonelada do ácido guanidinacético. Então, aqui veja o resultado do lote controle e do lote suplementado, 4,4% de aumento da eclodibilidade. Esse outro experimento, ele foi feito com uma das mais importantes empresas que vende pintinho de um dia no estado do Paraná. O objetivo dele foi verificar o efeito dessa suplementação do ácido guanidinacético em matrizes de corte Kobe e também sobre o número de pintinhos de um dia comercializáveis, né? Então, aqui só para os highlights do materiais e métodos. Então, foram 13 mil fêmeas, 18 mil machos da linhagem Kobe, 2 tratamentos, um tratamento controle e um outro controle, mais 1 quilo do ácido guanidinacético. E o período de teste foi de 44 a 53 semanas de idade. O que foi avaliado? Porcentagem de pintinhos de um dia comercializáveis. Veja aqui, pessoal, como, né, resultados, né? Então, aqui nesse, né, período de 44 a 53 semanas de idade, né, a gente conseguiu avaliar que a gente teve um aumento de 1,41% nesse número de pintinhos de um dia comercializáveis, né? O que é, né, bastante significativo. Aqui, pessoal, então, vejam que o ácido guanidinacético ele foi fornecido a partir das 44 semanas. Então, a gente vê que começa uma queda nessa eclodibilidade. Então, vejam aqui que aqui a gente consegue visualizar em, né, azul, né, os lotes, as aves que, né, consumiram o ácido guanidinacético, e em vermelho aonde não foi suplementado, né? E aqui a gente consegue ver, então, que essa porcentagem de pintos de um dia comercializáveis aumentou ao longo do tempo. Então, aqui foi antes daquelas 44 semanas, foi aquele período sem a suplementação do GAA, e após as 44 semanas, vejam, pessoal, que a gente atingiu, né, o nível máximo de pintos de um dia comercializáveis, que foi 3%, foi aqui às 52 semanas de idade. Bom, aqui, pessoal, foi um outro experimento a campo, né, realizado para a gente verificar se o GAA ele pode interromper esse declínio da eclodibilidade dos ovos
de matriz pesada. Então, aqui foi um experimento feito com 41 mil matrizes ROS, né, onde foi, né, adicionado 1 quilo do ácido guanidinacético e ele foi fornecido lá no finalzinho do ciclo produtivo, ó, de 65 a 71 semanas de idade, né? Então, aqui a gente tem uma visão geral desses resultados de eclodibilidade. Então, vejam que aqui entrou o GAA a partir das 65 semanas. Então, a gente vê que a partir das 40 semanas começa a cair eclodibilidade, como eu, né, eu comentei lá no início da apresentação. Então, aqui, pessoal, aproximando o gráfico para a gente conseguir observar melhor como é que está essa questão da queda da eclodibilidade. Então, vejam que aqui eu tenho 50 semanas até 72 semanas. Aqui iniciou a suplementação com o GAA. Então, vejam que aqui eu já tive uma estabilidade da minha eclosão, parou aquela queda linear que a gente estava observando. Então, a gente conseguiu observar que o GAA, ele detém esse declínio da eclodibilidade dos ovos. E aqui, aproximando o período, né, ainda mais, a gente consegue ver o antes e né, o depois, e aqui a gente vê esse né, declínio e aqui uma estabilidade a partir do uso do ácido guanidinacético. A conclusão, então, desse experimento foi que ele é eficiente em deter esse declínio da eclodibilidade dos ovos e né, 1 quilo de ácido guanidinacético por 1 tonelada de ração em todas as fases de produção né, retarda a redução dessa eclodibilidade. Aqui, pessoal, foi também mais um experimento feito para avaliar essa questão da eclodibilidade e também do número de pintos viáveis em matrizes pesadas no México. Foi né, nessa empresa mexicana, foi um experimento feito com 96 mil matrizes Cobb, um experimento bastante robusto, e aqui a gente consegue ver, foram utilizados 5 aviários, 2 aviários controle sem o GAA e 3 aviários com a suplementação do ácido guanidinacético. Então, aqui a gente consegue ver que, né, em média, melhorou a eclodibilidade em 3,4%. Então, é um número bastante significativo. Aqui, para a gente resumir alguns experimentos, tá, pessoal, eu trouxe, porque nós temos muitos outros experimentos, mas aqui, então, para a gente ver um resumo de alguns experimentos feitos em né, universidades ou experimentos comerciais, a gente vê que a eclodibilidade, então, ela melhora em média 2,2%. E aqui, no caso, a fertilidade, que foi avaliada nesse experimento da Argentina, uma média de 1,35%. Resumindo a questão do ácido guanidinacético e os seus benefícios em né, matrizes, então a gente pode considerar que a creatina ela pode ser classificada como um nutriente condicionalmente essencial em matriz pesada, porque essa demanda não pode ser totalmente compensada pela síntese de novo. A eclodibilidade e a fertilidade aumentam de 2% a 4%, e a nossa recomendação é 1 quilo por tonelada em matrizes na fase de produção. Agora a gente vai falar rapidamente, para eu já ir me encaminhando para o final da minha apresentação, sobre o uso do ácido guanidinacético agora em frangos de corte. Eu vou apresentar rapidamente, então, esse experimento que foi feito na Universidade da Romênia, que usou, que fala sobre o efeito da energia do ácido guanidinacético em dietas de frango contendo fitase, né? Hoje em dia todo mundo usa fitase, né? Então aqui a gente vai ver essa questão do efeito poupador de energia do ácido guanidinacético. Na verdade, o experimento conteve um tratamento controle com três fases de inerração com essas energias aqui. O tratamento 2 foi reduzido 50 quilocalorias de cada fase da dieta e foi adicionado o ácido guanidinacético, e o tratamento 3 só foi reduzido a 50 quilocalorias, porém não foi adicionado o ácido guanidinacético.
Indo já aqui para os resultados de uma maneira prática, então a gente vê aqui que, né, o que foi significativo, então, e que é bastante interessante os dados, né, que a gente viu que com a energia reduzida em 50 quilocalorias, suplementando com ácido guanidinacético, a gente teve uma melhora na conversão alimentar em relação ao lote controle, ao tratamento controle. Vejam aquele que teve energia reduzida, porém não teve a suplementação, veja como, né, piorou e muito a conversão alimentar. Né? Então, a gente chegou nessas conclusões aqui nesse experimento. Falando um pouquinho sobre os efeitos da suplementação agora também do ácido guanidinacético sobre desempenho do frango de corte. Então, aqui nesse experimento, então, ele teve dois né, tratamentos, um tratamento controle e um tratamento controle, mais a suplementação de 600 gramas do ácido guanidinacético. Coloquei aqui as highlights em vermelho do que foi significativo. Então, veja que foi significativo a conversão alimentar e o ganho do peso em relação ao tratamento controle. E uma outra informação importante, pessoal, é essa questão da gordura abdominal. Vejam que com a suplementação do GA, a gente conseguiu reduzir a gordura abdominal do frango de corte de maneira significativa. Então, aqui, na verdade, é só aproximando, né, uma outra maneira de ver. Então, a conversão alimentar melhorou 4 pontos, né, 40 gramas, em relação ao tratamento controle, 28 gramas de peso, e a gordura abdominal, como eu comentei anteriormente, ela foi também reduzida com o uso do GAA. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, pessoal, ele é saído do forno agora, já estou fazendo um spoiler, porque ele vai ser publicado, talvez ainda esse ano, é uma dissertação de mestrado feita com, né, o professor Ricardo, né, juntamente com, né, o professor Ricardo, do Cleison de Souza, da UniOeste, que ele é um trabalho extremamente complexo e completo, que fala sobre o uso do ácido guanidinacético e a sua interação com outros nutrientes, sobre o desempenho e também sobre a ocorrência de miopatias em frangos de corte, que é um outro desafio, aliás, que a gente enfrenta na produção de frango de corte. Então, esse experimento ele foi dividido em 2 experimentos, essa dissertação de mestrado. O primeiro experimento avaliou um produto à base de nucleotídeo e o ácido guanidinacético, e um segundo experimento, eles avaliaram a interação do ácido guanidinacético com diferentes níveis de arginina e glicina. E eles avaliaram os seguintes parâmetros, pessoal: desempenhos zootécnicos, parâmetros sanguíneos, contagem de leucócitos, atividade mitótica das células satélites, rendimento de carcaça e corte, qualidade da carne, composição centesimal e também a incidência de miopatias peitorais e de também lesões cutâneas. Então, aqui só tem um resumo dos materiais e métodos, não vou entrar nesse mérito agora. Peguei as tabelas da, né, dissertação, coloquei os highlights em vermelho aqui do que foi mais importante. Então, nos resultados desse primeiro experimento que, né, avaliou o controle, uma dieta com nucleotídeos e uma dieta com o ácido guanidinacético, a gente vê que teve diferença significativa para ganho de peso, consumo de ração e conversão somente até os primeiros 10 dias de vida da ave, e foi bastante interessante esses dados. Já para parâmetros sanguíneos, aonde foi encontrada diferença significativa foi na enzima creatina quinase, né? Que vejam que somente o tratamento utilizando o ácido guanidinacético, ele teve né, níveis muito superiores e significativamente né, maiores do que a dieta controle e a dieta com os nucleotídeos. Falando sobre lesões cutâneas, esse trabalho ele foi bastante completo, avaliou a questão de dermatose e também celulite. A gente teve uma diferença significativa no caso para dermatose, né? Falando sobre o wooden breast e o white striping, a gente também teve diferenças significativas. Então, vejam aqui, pessoal, que o uso do ácido guanidinacético, né, ele, né, melhorou, né, reduziu esses scores, né, dessas lesões de wooden breast. Já no caso para, né, white striping, não foi significativo.
Os resultados desse segundo experimento dessa dissertação, coloquei apenas aqui os highlights, né, mas né, falando em desempenho para esses parâmetros de ganho de peso, consumo e conversão o mais importante deles, vejam que os lotes com guanidinacético, uma conversão de 1,47, o sem guanidinacético 1,48, então foi significativo, isso aqui é o que mais importa. Em relação às né, ocorrências dos scores para o Wooden Breast, então vejam, pessoal, que a gente tem aquele score normal, ave normal, leve, moderado, severo e aquele moderado a severo. Vejam que aqui com a suplementação do ácido guanidinacético, eu tive uma redução significativa dos casos né, de scores moderado a severo, o pior deles, e eu tive um aumento daqueles scores leves, né, o que é muito bom para uma produção. O último experimento que eu né, gostaria de apresentar para vocês aqui, feito pela equipe pelo professor Edgar Oviedo e a sua equipe com a Universidade da Carolina do Norte, e ele avaliou né, a suplementação do ácido guanidinacético em dietas baseadas em milho e sorgo. Então, aqui, quais foram os parâmetros que o professor Edgar avaliou? Peso corporal, ganho de peso, consumo, conversão, avaliou também peso de carcaça e partes, rendimento de carcaça e peito, e também, pessoal, essa qualidade da carcaça, esses scores de Wooden Breast. Aqui, só para a gente ilustrar né, os scores, né, o que é normal, o que é suave, o que é moderado e o que é severo, né? Foi um experimento bastante completo. Então, aqui já como né, resultados do efeito da suplementação do ácido guanidinacético em frangos de corte aos 50 dias de idade, a gente consegue ver que né, o peso corporal, né, naquelas dietas aqui em púrpura, em roxo mais forte, né, com né, o guanamino foi significativo, o ganho de peso também foi significativo, e a conversão alimentar e a conversão alimentar ajustada. Apenas para neto consumo de ração não foi significativo, mas vejo que para os parâmetros zootécnicos principais e os que mais convertem em dinheiro, foi significativo. Curiosidade aqui, apenas pessoal, mostrando também os né, resultados daquelas dietas com milho e sorgo, só foi significativo, no caso, o ganho de peso, o peso e o consumo. Porém, se é milho ou se é sorgo, não afetou a conversão alimentar das aves aos 50 dias. Aqui, falando um pouquinho sobre o rendimento de né, carcaça e carne, a gente não teve diferença significativa entre os tratamentos com e sem guanamino, tanto para né, rendimento de peito quanto rendimento de carcaça. E já aqui, pessoal, falando sobre algumas partes né, de carnes do peito e partes cortadas né, das aves, tanto aos 51 quanto aos 55 dias, a gente teve em todos os parâmetros, a gente teve diferenças significativas nessas partes específicas aqui que foram avaliadas, né, para aquelas aves que consumiram o ácido guanidinacético. E aqui, pessoal, para a gente ir né, encerrando sobre esse experimento aqui, falando sobre o peito amadeirado, o Wooden Breast e a sua incidência né, entre os né, scores desse tipo de né, lesão, a gente vê que aquelas dietas utilizando o ácido guanidinacético tiveram menos incidência né, do Wooden Breast, e né, abrindo isso daqui, a gente vê que a gente teve né, as dietas sem o guanamino, eles têm né, incidências mais altas daquele grau severo, e quando eu adiciono o guanamino, vejo que eu tenho uma redução desse grau severo e uma melhora das aves com o grau leve. Bom, resumindo, então, pessoal, o benefício, tentando resumir todos esses trabalhos, todos esses benefícios em frango de corte, o que nós podemos dizer? Que o uso do ácido guanidinacético, ele né, reduz o custo das nossas rações pelo efeito
poupador de energia que a matriz nutricional do produto proporciona. Então, eu tenho uma melhor eficiência alimentar nessas dietas também com a arginina adequada, mas especialmente nas dietas deficientes em arginina, porque ele tem esse efeito poupador de arginina. Então, eu consigo melhorar a minha performance, eu consigo melhorar a minha qualidade de carcaça, e a recomendação para uso em frangos de corte é de 600 gramas por tonelada de ração. Eu deixo aqui, pessoal, o meu e-mail, patricia.tomazini@evonik.com. Se vocês tiverem interesse em algum desses trabalhos técnicos específicos que eu apresentei, podem entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em enviar os e-mails, fazer algumas apresentações mais específicas. Como eu tinha somente 30 minutos para eu falar sobre matrizes e frango de corte, ficou um pouco curto, mas tentei trazer um overview de todos os benefícios de se utilizar um ácido guanidinacético nas dietas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Humberto? Olá, obrigado, Patrícia, pela apresentação. Acho que foi um panorama muito importante de estudos desenvolvidos no mundo todo e sobre os vários aspectos do ácido guaninacético, seja em frangos de corte, reprodutores e tudo mais. Bom, nós vamos dar início agora ao nosso debate. Então, chamar o Henrique e a Patrícia. Nós recebemos aqui algumas perguntas, lembrando que se não conseguirmos fazer todas as perguntas durante o nosso debate, os técnicos da Evonik vão estar respondendo isso para as pessoas que enviaram essas perguntas aqui. Ok? Eu vou começar a pergunta aqui do João Pedro. Talvez o Henrique, possa começar aí esse debate. O João Pedro está perguntando aqui: se eu realizar uma dieta com suplementação de GAA mais proteases exógenas, eu posso obter um ganho maior de deposição de músculos? Humberto, na verdade, são mecanismos diferentes, porque os mecanismos de ação dos produtos, a protease ela vai melhorar a absorção principalmente dos aminoácidos, principalmente dos ingredientes, e também da maior disponibilidade de energia, mas pela liberação de energia dos ingredientes, de digestibilidade desses ingredientes. E o GA ele vai ter um mecanismo de ação diferente, ele vai ter uma ação diretamente lá na célula, melhorando o metabolismo energético dos animais, principalmente. Então, provavelmente sim, provavelmente vai ter não é um efeito aditivo entre os dois produtos, são efeitos diferentes, e que a suplementação de um produto ou não vai afetar o efeito de outro. Então, a princípio sim, a princípio claro, depende muito da enzima, do tipo de dieta, tipo de substrato. Perfeito. Temos aqui uma outra pergunta ligada também a suíno, vou aproveitar, Henrique, já para colocar essa questão, que é da Karine Fonseca. Ela está nos perguntando aqui qual o mecanismo que explica o estímulo do aumento de consumo pela adição do GAA das fêmeas suínas na gestação. Um dos pontos, na verdade, como ele tem... é bastante complicado isso de explicar, Humberto, mas como ele tem esse efeito sobre o metabolismo energético, também tem a questão de melhora digamos, de menor incremento calórico dessas fêmeas também, ela vai mudar totalmente o metabolismo dos animais. Então, pode ser um dos pontos que interfira, mas especificamente naquele trabalho que a gente mostrou lá de reprodução, a gente não conseguiu identificar especificamente qual que seria o mecanismo que ocasiona esse aumento de consumo das fêmeas. Mas provavelmente algo influenciado ao metabolismo energético delas, como elas têm a sua demanda, seu consumo de ração de acordo com a necessidade energética, então talvez algum mecanismo metabólico que esteja sendo influenciado e acabou refletindo em maior consumo de ração. Perfeito. Patrícia, temos uma outra pergunta aqui, que é do Murilo Mora de Assis.
Ele primeiro parabeniza a sua apresentação e do Henrique. E, Patrícia, ele pergunta que no caso de matrizes e galos, a utilização de 1 quilo por tonelada é trabalhada com ou sem a valorização da matriz nutricional recomendada pela Evonik? Perfeito, excelente pergunta do Murilo, querido colega nutricionista. Nesses experimentos todos que nós realizamos, não foi considerado a matriz energética para experimentos com as matrizes pesadas. Então, esses experimentos todos e essa dosagem é para uma inclusão on-top. Para os frangos de corte, que nós, como a gente tem esse desafio de reduzir o custo das dietas, que nós recomendamos a valorização daquelas 50 quilocalorias. Mas nesses experimentos todos que nós mostramos sobre queda de eclodibilidade e fertilidade, o produto ele foi utilizado de forma on-top nas dietas. Perfeito. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui da Carla Rodrigues, que ela nos pergunta aqui: nos trabalhos foram considerados a matriz nutricional do GAA 50 quilos caloria de contribuição para 800 gramas por tonelada? O 800 gramas por tonelada em matrizes, não. As duas perguntas, elas são muito parecidas. Para esses trabalhos em matrizes reprodutoras, o produto ele foi colocado on top, não houve a valorização das 50 quilocalorias. Perfeito. A Carla ainda passou uma outra pergunta: se os trabalhos foram feitos com dietas totalmente vegetais? Frangos de matrizes pesadas, sim, foi com dietas vegetais. Para frangos de corte, a gente teve alguns experimentos. A gente tem experimentos com dietas vegetais, dietas com produtos de origem animal, trabalhos específicos com farinha de peixe, farinha de vísceras, mas e como eu expliquei naqueles slides iniciais, mesmo esses produtos de origem animal, que eles são ricos em creatina, mesmo assim, ainda assim, a gente precisa suplementar de forma exógena. Mas assim, nós temos inúmeros experimentos, tanto com dietas vegetais, incluindo benefícios para quem precisa fazer dietas vegetais, por causa de exportação, mercado consumidor, mas também com dietas com produtos de origem animal, farinha de carne, víscera apenas. Então, a gente recomenda a utilização do produto tanto para quem faz dieta vegetal, quanto para quem também faz dietas com produtos de origem animal. Ótimo. Voltando agora para o Henrique, temos uma pergunta da Lisandra Machado. Henrique, ela parabeniza a sua apresentação e também pergunta se os experimentos com suínos, se para os experimentos de suínos o uso foi on-top. Foi on-top. Humberto, obrigado, Lisandro, pela pergunta. A utilização foi on-top, sem valorizar a matriz nutricional, não só no trabalho de engorda, quanto de creche, também nos trabalhos de creche e reprodução também, utilização on-top. Até um ponto importante sobre o trabalho em terminação, Humberto, que é só para deixar claro que as dietas foram sem ractopamina também, que é um dos pontos que pode surgir uma dúvida. Henrique, aproveitando você, durante a apresentação, você comentou que há uma certa preocupação com os processos térmicos, né? Pudesse, vamos assim dizer, explicar ou ressaltar cuidados ou os padrões que devem ser feitos para essa situação na fabricação da ração? Não, o que a gente tem, especificamente falando em relação ao guanamino, a gente sabe que os processos térmicos normais de peletização, que a gente verifica no mercado, eles não têm nenhum efeito negativo sobre a disponibilidade do produto. Nós nos preocupamos com medicamentos, com algum outro aditivo, mas em relação ao guanamino não tem nenhum efeito deletério. E um ponto também importante, Humberto, para falar é que a Evonik já tem uma expertise de mais de 10 anos com a utilização de ácido guanidinacético, não só aqui no Brasil, quanto no mundo inteiro, né? E
Até como a Patrícia mostrou, eu também mostrei, né, grande parte dos trabalhos publicados foram conduzidos não só pela equipe da Evonik, como parceiros nossos. Então, a gente tem uma expertise bastante grande com a utilização do ácido guanidina acético e nós temos uma segurança bastante grande nas recomendações que nós fazemos. Uhum. Perfeito. Voltar aqui agora para Patrícia. Patrícia, nós temos uma pergunta aqui. Como as empresas devem aplicar a tecnologia em termos de valorização energética, uma vez que a maior parte das dietas já contém em sua composição enzimas que também contemplam uma matriz energética? Esse excesso de valorização energética, vinda somente de aditivos, não é muito arriscado? Perfeito, excelente pergunta. Até vai ser uma excelente oportunidade para eu explicar isso, porque muitas pessoas confundem, né, o modo de ação do ácido guanidina acético com uma enzima. Então, é muito importante a gente saber distinguir o modo de ação das enzimas do ácido guanidina acético como fornecedores de energia para as dietas. Inclusive, naquele meu slide, onde eu fiz uma simulação de uma ração crescimento 2, utilizando o ácido guanidina acético e sem o ácido guanidina acético, nas duas simulações eu estava utilizando uma enzima carboidrase, valorizando 50 quilocalorias desta enzima carboidrase e mais 50 quilocalorias do guanamino, naquela dieta da esquerda que a gente economizou mais de 30 reais por tonelada de ração. O que a gente precisa entender? Que são mecanismos de ação diferentes. O GAA, ele é transformado em creatina no metabolismo celular. Então, ele vai ter um papel fundamental para doar o fósforo para a adenosina de fosfato, transformando ela em ATP, né, adenosina trifosfato. Então, a gente está falando de metabolismo energético dentro da célula, principalmente o muscular, que é uma energia fundamental para a gente manter o crescimento, saúde dos, né, tecidos. Por isso, a gente não está arriscando, valorizando a matriz energética do ácido guanidina acético, porque esse produto ele não é substrato dependente, como né, todas as enzimas, é uma energia direta. Já as enzimas é totalmente diferente, né? Porque elas são substratos dependentes. Ou seja, por exemplo, uma fitase, né? Para ela agir sobre aquele fitato da dieta lá no intestino, ela vai então a liberar o fósforo e outros nutrientes, né? Que estão ali complexados ao fitato, ao quais, né? Vão então fornecer energia, né? Da mesma forma que uma carboidrase, amilase, entre outras, irão atuar. Então, enzimas, elas são os substratos dependentes. Já o ácido guanidina acético, não. Então, por exemplo, no caso das enzimas, significa dizer que se não há um substrato naquela quantidade e naquela qualidade apropriada, a enzima não vai ter como agir e liberar aquilo para que ela se propõe. Já o ácido guanidina acético, ele tem 96% de digestibilidade, e ele é 100% absorvido no intestino, daí ele cai na corrente sanguínea, e a partir daí ele vai ser distribuído para as células musculares, né, e onde vai ser transformado em creatina. Então, é uma energia direta, sem a necessidade de qualquer substrato. Então, são, assim, tecnologias completamente diferentes, né, sob o ponto de vista de fornecimento de energia para o metabolismo animal. Mas, assim, não há problema algum em utilizar ambos os produtos juntos numa mesma dieta, só que eles são modos de ação completamente dependentes, diferentes. Enzima é substrato dependente e o ácido guanidina acético ele é energia líquida direta. É um outro mecanismo de ação. Não sei se eu consegui esclarecer, mas essa é uma questão importante. Eu vejo que muitos clientes eles têm dúvidas. Todo mundo utiliza enzimas, né? Cada uma, por exemplo, a fitase fornecendo fósforo, carboidrase fornecendo energia, protease fornecendo aminoácidos. No caso, a grande preocupação sempre é em relação às carboidrases, porque elas fornecem energia, né? Mas como eu acabei de explicar, são mecanismos de atuação completamente diferentes, e então a gente não está arriscando, valorizando a energia do ácido guanidina acético. Acho que falei demais. Não, perfeito, acho que colocou bem a questão, sim, Patrícia. Nós só estamos com um pequeno delayzinho em relação à imagem e ao áudio, mas tudo tranquilo. Tá.
Perfeito. Quem ainda queira enviar alguma pergunta, como eu já comentei anteriormente, pode nos encaminhar pelo chat ou pelos e-mails, que depois os técnicos da Evonik vão estar respondendo. Às vezes tem algumas questões que são mais específicas. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade do Henrique e da Patrícia estarem falando conosco nesse webinar. Gostaria de deixar a palavra, talvez, para o Henrique, para suas considerações finais de hoje. Não, só agradecer, Humberto. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês também, de todos que participaram do webinar. A gente ficou muito feliz por poder apresentar um pouco da nossa experiência e da segurança que nós temos em trabalhar com o Guanamino. Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Perfeito. Patrícia, nós agradecemos também sua participação, toda a sua apresentação. Fica a palavra aí para suas considerações. Maravilha. Obrigada, pessoal, por terem participado do nosso webinar. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. O meu e-mail, eu deixei ele na tela, mas vocês sabem como nos contactar. Podemos fazer apresentações específicas, mostrar muito mais experimentos e trabalhos. Estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada pela atenção de todos. Bom, eu que agradeço mais uma vez a Patrícia e o Henrique pelas apresentações, agradeço a todas as pessoas que puderam nos acompanhar nesse webinar e também a Evonik por ter apoiado esse importante debate com foco na nutrição animal e nos seus resultados de campo, apresentando diversos estudos, tanto para suínos quanto para aves. Lembrando que você pode acompanhar a programação de webinars e também de lives nos sites da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial, nas páginas do Facebook. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.